Olá, pessoal. Sou a Marilene e trabalho junto com o professor Marcelo Plácido no projeto Biblioteca Ativa da ETEC de Itaquera. Nesse período de pandemia, idealizei o projeto Reflexões Essenciais durante o Isolamento, em que trabalhamos com leitura, escrita e mercado de trabalho. Reforço que todas as quintas, às 18 horas, postamos conteúdos importantíssimos direcionados a essas temáticas que são do nosso interesse. Nelas atuam professores da ETEC de Itaquera, de outras ETECs, alunos e ex-alunos, o pessoal do Grêmio Estudantil ajudou bastante e ajuda, além de convidados que doaram tempo e conhecimento, abraçando a nossa proposta, com a finalidade de mantermos acesa a chama da educação. E como vocês sabem, nossos materiais ficam disponíveis nas páginas do Facebook, do Instagram e no canal do YouTube. Esses materiais são para vocês e devem ser divulgados. Ajudem-nos a divulgar conhecimentos e não percam as próximas postagens. Um abraço. Dando continuidade ao projeto Reflexões Essenciais durante o Isolamento, uma iniciativa da Biblioteca Ativa da ETEC de Itaquera, hoje tenho a satisfação de mediar o querido amigo Zaqueu Machado, que é professor, poeta, editor, músico-compositor, dramaturgo, ator e diretor teatral. Mestre em letras, língua espanhola e literaturas espanhola e hispano-americana, pela Universidade de São Paulo. Há 23 anos leciona língua e literatura do ensino fundamental ao superior. Possui 4 livros publicados: Tempo Dissoluto, Poesia Restaurada, Paulo Medo de Nada, romance, Poemas para Fachada de Teatro, além da participação em outras obras, como coautor de livro didático Palavras Compartidas. Também escreve contos e crônicas em seu blog de Coisas e Outras Humanidades. O tema da palestra do Zaqueu é Ler para Escrever e Escrever para Ser. Zaqueu, você terá de 20 a 30 minutos para nos brindar com seu trabalho. A palavra é sua. Olá a todos, é uma satisfação enorme poder participar aqui deste projeto e, sobretudo, ser mediado por uma grande poetisa brasileira a quem eu quero muito por admirar a sua obra, por admirar a sua pessoa. Então, estar aqui nessa pequena conversa com Ruth do Carmo é, para mim, uma honra imensa. Agradeço muito, Ruth, a sua apresentação. E, enfim, o que eu poderia dizer, né, nesse momento que você me dá, né? Pensando em ler para escrever e escrever para ser, acho que a questão aí é falar um tanto de mim, como me nasce, né, a leitura, como me nasce a escrita. E eu, digamos, desde menino, sempre gostei muito de desenho, né? Eu gostava de desenhar no chão, né? Eu sou aqui de São Paulo, precisamente ali da região de Santo Amaro, mas a minha família toda é de Barretos, então Barretos é o meu lugar sagrado, sempre foi, né? Eu costumo dizer que Barretos é a minha Itabira drummondiana, né? O lugar dos meus sonhos, né? Dos meus ensonhos, enfim, é um lugar mágico. E eu gostava muito de ir, né, para Barretos, aproveitando as férias escolares, os feriados esticados, e viver aquele espaço encantado, aquele quintal, terra, árvores, né, e gostava muito de desenhar no chão.
Eu desde menino, 5, 6 anos, me diverti muito desenhando. Receber um caderno de desenho e um lápis, para mim, esses dois objetos sempre foram os maiores presentes, né, nessas datas comemorativas, aniversários, enfim. Então eu sempre vi muito o mundo com os olhos do desenhista. Um desenhista amador, né, que nunca fez curso específico nenhum, mas o olhar do desenhista sempre foi me levando vida fora, não é? E eu me lembro com muita saudade. Eu sou um homem muito saudosista, viu? A saudade, e ultimamente a saudade tem me feito escrever bastante. E eu me lembro com muita saudade da capa do álbum de fotografias, um álbum que a minha mãe tinha guardado no guarda-roupa. Aliás, o guarda-roupa é um móvel interessante também na minha vida. Já falarei um pouco disso. E eu gostava muito de simplesmente contemplar a capa do álbum. Era um bosque completamente fechado, né? Alguns raios de luz, flores, árvores, aquele tapete de folhas secas, né? E eu gostava de me imaginar ali, não é? E talvez por esse olhar do desenho, tudo me parecesse muito especial, muito mágico. E acredito que por aí eu comecei a conformar em mim o senso da poesia, né? Eu comecei a ter olhos um pouco mais atentos e olhos tentando, de uma certa maneira, ver além, não é? E por conta desse desenho em mim, né, algo que me marca muito, que também me é muito especial, é a primeira série, não é? A primeira série porque eu tive aula com a dona Ilka, uma professora que eu pude resgatar por conta da rede social, né, do Facebook. Consegui uma das maravilhas aí da rede social, embora esteja um pouco sumido, né, do Facebook, mas enfim, enquanto estava, consegui reencontrar a minha tão querida e amada dona Ilka. E a dona Ilka tinha uma letra, aliás, uma letra lindíssima, né? Aquela letra muito desenhada, cheia de arabescos, aquelas maiúsculas, né, que pareciam iluminuras. E eu me lembro de que no primeiro dia de aula, eu entrei direto na primeira série, eu já manuseava bem o lápis por conta do desenho, que sempre fiz, né? E quando aquela professora começou a escrever as primeiras palavras na lousa, eu fiquei maravilhado. E me lembro de pensar, até muito emocionado, então isso é escrever? Escrever, então, é como desenhar, é? Então quer dizer que eu posso desenhar de outras formas? Aí a coisa se abriu para mim com uma profundidade, com uma força incríveis. E acredito que o meu olhar para a palavra nasça exatamente daí, né? Ou seja, os olhos do menino desenhista agora são olhos que desejam também escrever para poder desenhar, né, no mundo, os seus desenhos particulares, os seus desenhos internos. E outra coisa que marca muito a minha história de escrita, a minha história de leitura, são as revistinhas em quadrinhos do Chico Bento. A personagem que eu mais gosto, né, nesse universo do Maurício de Souza, e que durante muito tempo me fez desejar ser desenhista do Maurício de Souza. Eu queria ser desenhista. Amigos queriam ser jogadores de futebol, astronautas, sei lá, né, e outra, bombeiro. Eu queria ser desenhista e tinha de ser desenhista do Maurício de Souza, porque eu queria desenhar o Chico Bento nas suas aventuras. Talvez porque o Chico Bento, esse caipira, representasse para mim a minha Barretos, né, os caipiras que eu conheci na vida.
Para quem não sabe, Barretos fica aqui no estado de São Paulo, mas já divisa com Minas, né? Então, eu costumo dizer que Barretos é um pedaço de Minas no estado de São Paulo, não é? Então, eu era fascinado pelas revistinhas do Chico Bento e treinava, né, diariamente, desenhar, enfim, porque eu tinha este sonho, né? Então, meu primeiro grande sonho profissional, meu primeiro grande desejo profissional foi ser desenhista e tinha de ser do Maurício de Souza. Então, são memórias boas, né? Acabei não fazendo nenhuma coisa nem outra. Nunca conheci o Maurício de Souza. Costumo dizer que o mais perto do Maurício de Souza que eu cheguei foi dar aula para um neto dele, né, numa escola, isso há muitos anos, aqui na cidade de São Paulo. Né, foi o mais perto que eu cheguei do Maurício de Souza. E aí, já sabendo ler, né, já devia estar ali na minha segunda série, talvez. Já não era mais a Dona Ilka me deu aula só na primeira série, mas uma professora que ficou no meu coração, e hoje eu tenho um prazer enorme, né, de poder dizer que somos amigos, né, que nos visitamos e que sempre nos falamos. Ela tem o meu WhatsApp, eu tenho dela, e nos mandamos mensagens e vídeos e poemas, enfim, para mim é um prazer enorme que a vida me dá. Eu amo demais essa mulher que é tão importante para mim, né? E ela está sempre comigo. Lanço o livro, ela aparece, né? Eu também sou ator, né? Como você mesma disse, Ruth, então eu faço uma peça, pois ela está lá. É uma amigona e alguém que tem, por quem eu tenho um amor assim tremendo, profundo, devoto, não é? Já sabendo ler, eu me encantei, me lembro, com uma coleção de livros de contos de fadas, né? Mas eram livros especiais. Eu procuro esses livros pelo sebo até hoje, né? Eram 4 livros, né? Um azul, um vermelho, um amarelo e um verde. E me lembro de novo o desenho, né? Ao redor, né? Margeando assim os 4 cantos da página, havia uma série de desenhos de fábulas, de contos, enfim. E eu gostava muito de ler, né? Eu já tinha sido picado pelo bicho da palavra, eu já gostava muito de ler, e mais uma vez o desenho, né, tão importante para mim, ali, as 4 margens desenhadas, né, e eu acabei também levando isso para os meus cadernos. Os meus cadernos eram cheios de desenhos, né, e fui crescendo, e graças a Deus eu tenho um pai maravilhoso, que embora não seja da área de letras, né, meu pai é da área da metalurgia, é um homem que gosta muito da palavra, né? Aliás, foi o homem que me apresentou, o primeiro que me apresentou assim a poesia, talvez no seu estado máximo, porque o meu pai meu pai tem uma voz muito bonita, né? Ele foi cantador de viola, né? E eu cresci ouvindo meu pai nas reuniões familiares cantando com um tio meu, né? A música caipira raiz, sobretudo Tião Carreiro, né? Meu pai tem um vozeirão grave, bonito, e sempre foi um grande admirador do Tião Carreiro. Meu pai conhece quase que todas as músicas, então eu cresci ouvindo aquela poesia caipira, não é? Aquela poesia que traduzia o mundo do sertanejo, né? Então, o meu pai tem muita culpa no cartório nesse sentido. E meu pai sempre foi um homem que nunca se contentou com digamos, com a não resposta, né? Eu chegava para ele perguntava alguma palavra, e ele dizia quando ele sabia, pois ele começava a dissertar, né? E meu pai é incansável nessa dissertação, né? Falando da palavra, do sentido da palavra, enfim, dos usos possíveis daquela palavra. E ele guardava 3 volumes de um dicionário do Silveira Bueno no guarda-roupa de casa.
né? Por isso que eu falei que o guarda-roupa é tão importante. Além do álbum de retratos, meu pai guardava ali os 3 dicionários. Invariavelmente, quando ele perguntava alguma coisa, ele me levava até o quarto, abria o guarda-roupa, tirava os 3 volumes, abria, né, um volume, buscava o verbete, começava a lê-lo e me dizia que significava o que significava aquela palavra, mas que num determinado contexto a palavra poderia ter outro significado. Então, eu não sei, de uma certa maneira houve um encantamento. Meu pai foi o grande bruxo para me mostrar, que me mostrou, né, os significados das palavras, como as palavras poderiam ter outros significados dentro de contextos diferentes. É claro que naquela época contexto, significado para mim eram coisas um pouco absurdas, né? Eu até acho que eu entendia talvez 40 ou 50% do que o meu pai me dizia, mas eu gostava da figura do meu pai enérgico na minha frente, né? Falando, mostrando o dicionário. Isso me marcou muito, né? E acho que pouco a pouco foi se conformando em mim, né, a palavra como um veículo de comunicação, a palavra como alguma coisa que pudesse, como desenho, me colocar para fora, o que me fizesse voltar para dentro, né, nesse trânsito de entrar e de sair, né. Eu acho que meu pai tem essa grande culpa no fim das contas. E claro, depois na adolescência, os heróis, né, por conta dos desenhos, os heróis da Marvel, da DC Comics. Agora, uma coisa curiosa, eu sempre gostei daqueles heróis que eram um pouco marginais, né, aqueles heróis que tinham, quando tinham de uma certa maneira o gosto, né, da maioria, mas eram aqueles heróis mais problemáticos e tal, né. Talvez aí já procurando algum senso dos conflitos narrativos, dos conflitos humanos. Então sempre gostei muito, né, do Homem-Aranha por conta daquele garoto que não se entendia no mundo, que tinha problemas amorosos, enfim, sempre gostei muito do Wolverine por conta daquela vida sombria, daquele animal, né, que o habitava e que invariavelmente ele punha para fora. Me lembro do X-Men, sobretudo de uma personagem chamada Noturno, né? Um meio demônio, uma personagem híbrida, né? Um pouco de demônio, um pouco de humano, mas enfim, eu sempre gostei dessas coisas um pouco sombrias, noturnas, chorosas, melancólicas. Eu não sei, a minha alma sempre se afinou muito com esse lado sombrio, esse lado da tragédia, né? E assim eu fui me constituindo, né? Até que, mas nunca pensei em ser professor ou de fato escritor, né? Eu estou falando desde um lugar em que eu encontrei um lugar em que eu conseguia amar a palavra, né? Mas isso não me fez pensar em ser professor ou alguma coisa nesse sentido. Isso tudo ocorreu de uma maneira bastante natural na minha vida. Mas me lembro de que no primeiro ano do ensino médio, aí eu acho que eu fui pela primeira vez esbofeteado pela necessidade da poesia. Eu cheguei atrasado a uma aula de literatura de um querido professor chamado Ranulfo, que sempre nos advertia: se vocês chegarem atrasados, por favor, entrem em silêncio, não se cumprimentem, não me atrapalhem. Entrem em silêncio e fiquem em silêncio. E aproveitem a aula do ponto que vocês pegaram. E a sala tinha uma portinhola, uma janelinha, e eu me lembro de chegar atrasado, mas antes de bater a porta, eu olhei pela janelinha e o professor estava possuído lendo um poema. E, obviamente, eu não conseguia entender, né, o que ele dizia, mas eu o via possuído, né, era um professor muito elegante, com o livro aberto, e ele recitava alguma coisa, uma espécie de transe. Pois eu entrei, e quando eu abro a porta, o que ele estava recitando? Violões que choram, do Cruz e Souza. Eu achei aquilo tão bonito,
mas tão bonito. De uma certa maneira, aquilo até me emociona, porque aquilo foi um deslumbramento. Sabe, esses momentos de clarividência, de alguma maneira, eu tive um desejo enorme de alcançar aquilo. Eu quis que aquilo fosse meu. Sabe, essas coisas. Nossa, isso é tão bonito. Aí, eu sempre fui um bom aluno, mas naquele dia, naquele momento, eu acho que eu fui esbofeteado com a necessidade de escrever poesia. Eu comecei escrevendo poesia. E a partir desse professor que recitava Violões que Choram, do Cruz de Souza. A partir dali eu comecei a ver a literatura com outros olhos e a desejar, inclusive, passei a ter um desejo. Eu comecei a escrever, né, pelas águas ali do simbolismo, né, copiando Cruz de Souza e sobretudo Cruz de Souza, e acreditando que a poesia era a poesia metrificada, porque, obviamente, eu fui atrás de soneto, eu fui atrás de outras composições fixas, e eu aprendi a achar o tamanho do verso, a fazer a escansão, e eu fui vasculhando, e comecei a achar que poesia tinha que ser metrificada, rimada, como os poetas simbolistas faziam, e, curiosamente, também, naquele momento, topei com o Olavo Bilac, né? Esse grande poeta parnasiano, talvez o maior poeta parnasiano, porque de parnasiano tenha muito pouco, no fim das contas, né? Aí já são meandros, né, de professor de literatura. Mas, enfim, e eu ficava ali, né? Nessa segunda metade do século XIX, aqui na poesia brasileira, e através de Cruz de Souza eu cheguei a Baudelaire, cheguei a Rimbaud, e fui atrás desses decadentistas maravilhosos franceses, cheguei de novo, né, aquele Wolverine, aquele Homem-Aranha, aquele Noturno do X-Men, de uma certa maneira me levaram para essa poesia sombria dos decadentistas franceses, um tanto antipoética, talvez, do próprio Augusto dos Anjos, um poeta de quem eu gosto muito também. Mas, enfim, essa experiência toda me fez começar a escrever. Mas eu não sabia por quê, né? Apesar de acreditar que a poesia tinha de ser metrificada e rimada, né? Como aqueles poemas se me apresentavam, quando eu lia o Drummond, eu ficava abalado. Eu lia Drummond, lia Manuel Bandeira, eu lia Manuel Bandeira já na sua frase um pouco mais, na sua fase um pouco mais simbolista ali do livro Carnaval, né? E obviamente com todo aquele compor moderno, né? E eu não entendia por quê, apesar de não serem versos metrificados, rimados, eu não entendia por que Drummond mexia tanto comigo, Manuel Bandeira, esse Manuel moderno, né? Mexia tanto comigo. E aí eu troquei o sonho do menino que queria ser desenhista do Maurício de Souza para o sonho de um dia ver o meu rosto estampado ali num Faraco em Moura, né? num José de Nicola, na apresentação de algum momento da literatura brasileira, minha foto, uma pequena biografia, os meus livros, exatamente como a literatura começou através dos livros didáticos, né? Faraco em Moura, Nicola, enfim, aqueles poetas que eram ícones, né? Eu sonhei muito tempo com isso, obviamente nunca consegui, não hei de conseguir, obviamente. Mas, enfim, aquele desenhista menino deu lugar a esse homem que queria ser um poeta de livros didáticos, né? Que tivesse o rosto ali impresso e algum trecho dos seus poemas ali. E, enfim, e assim eu fui conduzindo a minha história, não é? E hoje, né, estou aqui conversando com vocês, podendo falar um pouco dessa minha história, né, de leitura, essa minha história de escrita, porque eu realmente acredito, voltando ao tema, né, ler
para escrever, né? Eu acho que a nossa escrita, e aí fala o professor, né? E aí fala também o poeta, fala também o escritor, a nossa escrita começa da nossa leitura. Nós não começamos a escrever quando pousamos a ponta do lápis ou da caneta, né? Ou preparamos o prompt ali do computador do Word para começar a escrever. Não, isso vem da nossa leitura, né? Da nossa carga, da nossa bagagem, dos nossos muitos textos, né? Dos nossos intertextos, das nossas intertextualidades, dos nossos poços mais profundos, das nossas memórias. Daí que nasce a nossa escrita, de alguma maneira. Eu não sou daquele poeta que acredita piamente na inspiração, né? Eu não vou por aí. Tampouco sou cabralino, né? João Cabral de Melo Neto, que gostava de dizer que o poeta é um trabalhador, assim como um homem do campo empunha sua enxada às 4 horas da manhã e vai trabalhar e sabe como fazê-lo, pois o poeta, que é um trabalhador da palavra, também às 4 horas da manhã pode empunhar o seu lápis e escrever o seu texto, por que não? Né? Eu acho que eu transito um tanto ali entre a inspiração, esse momento de clarividência, e o trabalho. Eu acredito, e talvez aí também fale o ator, eu acredito que o artista é um canal, né? É um acesso, é uma via, e como artista eu preciso sempre estar disponível de alguma maneira. E isso, estar disponível, demanda um exercício diário, não é? Então as leituras devem continuar, os bons filmes, as boas peças de teatro, as boas músicas, os bons papos, os bons eventos, enfim, tudo aquilo que de uma certa maneira possa me abrir caminho, né? E em algum momento me permitir receber, não é, a inspiração. Eu acho que a inspiração está por aí, né? Porque as coisas boas estão por aí, circulando. E acho que o artista deve estar preparado para esse momento do encontro, não é? O artista, não acredito que saiba exatamente qual vai ser o seu próximo encontro. Ele deve estar sempre preparado para esse encontro. Eu acho que eu retomo, então, a ideia antiga do trovador, né, que vem de trovare, que é achar, procurar, por aí, né? Então, eu acho que nós estamos sempre, o bom artista está sempre preparado para os encontros da vida, não é? Eu não sei se eu me alongo demais, se eu falo demais, se vocês me deixarem, eu vou 4 horas batidas aqui de, de fala. Não é? Zaqueu, Sim. você poderia falar um pouquinho sobre o teatro? Como foi que você começou aí, nesse outro caminho? Sim. O teatro começa na minha vida em 1993. Eu estava no primeiro ano do ensino técnico em eletrônica, pasmem. Pois é, eu fiz curso técnico de eletrônica na ETE Getúlio Vargas, lá no Ipiranga. Então eu cruzava a cidade para fazer o ensino técnico na ETE Getúlio Vargas, né? Antigamente não havia TEC, né? Chamava-se ETE, né? Escola Técnica Estadual. E eu fiz lá no Ipiranga os 4 anos, mas eu descobri que nos 3 primeiros meses aquele curso não me dizia respeito, não era o que eu havia pensado na vida de forma alguma. Então eu comecei a fazer tudo o que eu podia para conseguir estar ali, porque eu precisava estar ali. Minha família muito humilde, meu pai não tinha condições de me pagar algum tipo de curso, enfim. Eu sabia que eu tinha de estar ali. E logo começou um curso de teatro, um curso livre de teatro, no anfiteatro da escola, com o Antônio Ginco, né, um ator que está por aí fazendo o seu trabalho. Foi meu grande, não digo meu grande mestre, mas o meu primeiro grande mestre no teatro, um homem incrível.
E foi ali que eu pisei pela primeira vez no palco. E quando eu pisei no palco, acho que foi o mesmo deslumbramento, né? Eu disse, nossa, o palco é muito bom, né? Porque eu sou um homem muito tímido, muito introvertido, pode parecer que não, mas o teatro me ensinou, o teatro não acabou com a minha timidez, né? O teatro colocou a timidez, né? Primeiro regulou a minha timidez, né? E depois a colocou, né, no seu canto certo. Então eu, obviamente, comecei a entender isso de uma forma bastante intuitiva, mas comecei a entender, e a partir dali eu não saí mais do teatro. Então, enquanto eu estive na ETH Getúlio Vargas, eu fiz teatro, depois eu fui fazer faculdade de letras, onde conheci a minha grande amiga Mari, e já entrei para o TEA, que era o grupo de teatro da Ibero-Americana. Na época não era ainda Centro Universitário Ibero-Americano, né? Era a Faculdade Ibero-Americana, entrei, e os 4 anos de faculdade foram 4 anos de um delicioso curso de teatro, e nunca mais parei, e fui, desde os primeiros contatos, me metendo a escrever, né, dramaturgias, me metendo a dirigir também pequenas peças, atuando, até que, depois de 13 anos de teatro amador, eu inventei de me profissionalizar, né? Depois de 13 anos de teatro amador, eu não quis mais ficar chutando pedras. Então eu fui para a oficina de atores Newton Travesso, onde eu fiz o curso técnico de teatro. Nesse momento eu já era mestre em letras pela USP, né? Eu defendi um mestrado em 2005. Isso, o Newton Travesso aconteceu em 2006. E eu fui sempre compaginando a carreira de ator, de diretor, de dramaturgo, ou seja, de homem de teatro, com um professor, né, da área de letras, né, com um escritor. Então eu sempre tive eu sempre alimentei, muito por instinto, né, foi nada pensado, mas eu sempre alimentei as minhas veias artísticas aí, bem? E fui tocando a vida teatral, ao mesmo tempo que tocava a minha vida docente na área de letras, mas também na área teatral. Sou professor de teatro também, e atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação, né, no Teatro Escola Célia Helena, uma pós-graduação em direção e atuação. Então, o teatro, para mim, é o espaço em que o desenhista pode desenhar, em que o poeta pode escrever e declamar, em que um músico pode usar as suas músicas. Enfim, o teatro é o corpo, né? A poesia é o coração, né? É a alma, e o teatro é o corpo, né? O teatro me deu a possibilidade de viver a poesia, tanto quanto viver as dramaturgias, né, o processo de criação de uma personagem, de viver um músico enterrado e pequeno que mora em mim, mas ele também tem vazão. Então, o teatro é algo extremamente importante, né, porque, de uma certa maneira, ele me permite, né, vivenciar a poesia. Não é? Tanto que o meu Zaqueu, último livro de poemas... meu amigo. Oi. Não pode falar, Zaqueu, desculpe, Não, eu me antecipei aqui. Imagine, eu só ia concluir dizendo que, embora não seja uma obviedade, mas o meu terceiro livro de poemas chama-se exatamente Poemas para a Fachada do Teatro. É uma grande brincadeira, né, com o teatro do mundo, com o teatro da vida, né, e como estar na vida como ator, ou como diretor, ou como dramaturgo. Né? O poeta é um tanto essa cara... O poeta tem, né, esses corações múltiplos. Eu tive a oportunidade de te ver no teatro, Zaqueu, 2 vezes. Uhum. E você é um artista completo. Oh. Foi muito bom ouvir você, ouvir suas memórias. Para mim é um alimento, né? Você falando sobre um tema tão relevante,
para todos nós, eu acredito. Me deu muitas saudades do tempo em que eu fazia letras, do tempo em que eu vivi algumas situações semelhantes, né, a descoberta da escrita, dos poetas, foi muito bom. Então, em nome da ETEC de Itaquera, eu agradeço a sua valiosa colaboração. Foi muito bom, um presente para esta terça-feira. Tá certo. Lembrem-se de que estamos em casa, mas estamos também na biblioteca ativa. Até a próxima, aguardem. Muito obrigada. E eu agradeço a oportunidade.